A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida. Bem-vindo, bem-vindo a mais uma aula de hoje no canal Meu Mestre em Teologia. Esse é o nosso canal. Nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus, não ensinar religião e não ensinar denominação não, tá? Por isso que você pode compartilhar à vontade, porque nós não entramos nesse mérito religioso. Nós aqui só damos aulas bíblicas. Você começa a conhecer melhor a Bíblia Sagrada e é você e o Espírito Santo que vão tomar decisões espirituais, tá? Não vou decidir por você, eu vou apenas te ensinar a Bíblia e você deixa a palavra de Deus falar ao seu coração. Você já ouviu dizer uma frase de que Jesus mandou atirar a primeira pedra? Já ouviu falar nisso? Pior que é verdade. Jesus mandou atirar a primeira pedra? Mandou mesmo. Agora, você tem que ouvir a história até o final, porque senão você vai sair com a cabeça confusa, tá? Por isso que nossas aulas você precisa ouvir do início do vídeo até o final, tá? Porque nosso vídeo é uma aula que tem início, meio e fim, tá? Até a oração final, ela está dentro do contexto da aula, tá? Por isso que o canal é Meu Mestre em Teologia. O nome do canal é esse, ok? Então, o título da nossa aula de hoje é: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ok? Pastor Alcemar, onde aconteceu isso? Onde está escrito na Bíblia que Jesus mandou atirar a primeira pedra? Mas Jesus, meu Deus, Jesus não é santo, não é bom, não é maravilhoso. Como é que ele manda atirar a pedra assim? Está escrito na Bíblia. Olha, em João capítulo 8, versículo 7, Jesus faz uma declaração que atravessa os séculos como um chamado à introspecção, à misericórdia e ao abandono da hipocrisia. Se você conhece alguém que é hipócrita, você manda essa mensagem, porque depois que ele ouvir do início até o final, ele vai deixar de ser hipócrita. Vai. A frase, ela foi dita no contexto da tentativa dos fariseus e escribas de colocar Jesus à prova. E eles usaram uma mulher que foi flagrada em adultério. Sim. Então, eles queriam fazer uma armadilha para Jesus, tá? Os líderes religiosos trouxeram a mulher a Jesus não para buscar justiça, não estava interessado nisso não. Hipócrita e fariseu não está preocupado em ser justo e praticar justiça, tá? Ele quer fazer o que ele quer na cabeça dele e as pessoas precisam engolir o que ele quer. É assim. Fariseu, hipócrita, se comporta dessa forma, tá? Então, para testar, eles queriam testar Jesus, se Jesus era fiel à lei de Moisés. Então, o plano era traçar uma armadilha para Jesus. A armadilha era a seguinte: se Jesus dissesse, apedrejam-na, sabe o que ia acontecer? Ia todo mundo chamar Jesus de impiedoso e contraditório à mensagem de graça que ele pregava. Jesus pregava a mensagem de graça e agora manda apedrejar? Iam dizer isso. E se Jesus dissesse, não a apedrejem, sabe qual a acusação que eles iam levar para Jesus? Jesus seria acusado de desrespeitar a lei de Moisés.
Olha só como a maldade ela opera na vida de um religioso, não de um homem espiritual, não de uma mulher espiritual. Não estou dizendo, eu estou falando de um religioso que está preocupado em ter o seu título, em ter as coisas no comando dele. Isso é religioso, isso é religiosidade. Não estavam preocupados no espiritual. É sempre assim. Quer conhecer um religioso, não ouve ninguém, não pede conselho a ninguém e tudo precisa sair do jeito que ele quer. Se sair uma vírgula fora, pronto, ninguém presta. Só ele que presta. É assim que os fariseus procediam, era assim que os escribas procediam. Agora, veja a sabedoria de Jesus. Jesus não respondeu imediatamente. Por isso que você, quando estiver numa situação difícil, não sai respondendo assim imediatamente, não. Faz igual Jesus. Medita, calma. Deixa lá a cabeça do outro derreter primeiro. Deixa. Então, em vez de Jesus responder no ímpeto, afobadamente, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Jesus estava mostrando para aqueles homens que queriam testá-lo, que queriam derrubá-lo. Jesus mostra calma e sabedoria. Olha, a sua calma e a sua sabedoria diante de uma situação de confronto vai trazer inquietação no coração de quem quer te derrubar. O diabo, ele usa várias pessoas para tentar nos derrubar. Se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual que é usada ou usado por Deus, tenha certeza, sempre Satanás vai levantar alguém para derrubar você, para entristecer você, para trazer uma seta no seu coração. Esteja preparado para isso. Esteja preparado para isso. Se isso aconteceu com Jesus Cristo, o Santo de Israel, o Filho de Deus, como que não vai acontecer comigo e contigo, meu irmão? Como que não vai acontecer contigo, minha irmã? Aconteceu contigo? Aí Jesus fez o quê? Ele abaixou a cabeça e ficou chorando no meio do caminho? Não. Aconteceu com Jesus. Jesus calmamente, equilibradamente, começa a escrever no chão, e nisso a cabeça do fariseu e do escriba estava lá já, o coração já estava explodindo. Maldade faz explodir o coração. Cuidado, tira a maldade do coração. Não fica com maldade no coração, não, que explode o coração. Aí Jesus, ele fez o seguinte: ele transformou um ataque contra ele mesmo em uma oportunidade para ensinar. Olha, no Antigo Testamento, a lei, ela amparava morte por apedrejamento, por adultério. Era para o homem e a mulher, pega em adultério, ser apedrejado. Não era só para a mulher, não. O homem também. Isso lá antes de Jesus Cristo, há 3, 4 mil anos atrás, aproximadamente. Tá? Então, até Jesus Cristo estava valendo essa lei. Até Cristo. Porque aí em Cristo vem a graça, a lei da graça. Então, em Deuteronômio 20, versículo 10, em Levítico, capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22 a 24, dizia isso. Adulterou, tá? Morte por apedrejamento. Sabe por quê? Porque o adultério, né, na lei de Moisés, era algo que destruía tanto o esposo quanto a esposa.
destruía os filhos, destruía o sogro, a sogra, destruía os filhos, os cunhados. O adultério dentro de um casamento, tanto praticado pelo homem ou praticado pela mulher, sai destroçando tudo, sai arrebentando tudo. É por isso que a Bíblia, em todo tempo, diz: você é um homem casado, você é uma mulher casada, seja fiel até a morte. Até a morte. Morra, mas não seja infiel. É isso que a Bíblia diz. É isso. A Bíblia é completa. Sabe por quê? Porque vai haver morte da mesma forma. Ainda hoje, até hoje, quando acontece uma situação de adultério dentro de um casamento, a primeira morte que acontece é a morte espiritual. E às vezes a pessoa é um servo de Deus, às vezes a mulher é uma serva de Deus, tropeçou, a primeira coisa que morre é a vida espiritual. Morre. A autoridade vai embora, os dons vão embora, a unção vai embora. Porque o santo não se une ao profano, é por isso. Então, você que tem ministério, que tem o chamado, vigilância total. Vigilância total. É santidade mesmo, tá? É santidade mesmo. Por isso que eu oriento aos jovens. Está namorando? É namoro? Ora, jejua, pede revelação do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto está no namoro, a Bíblia diz que o namorado não toca no corpo da menina e nem a menina toca no corpo do rapaz. É isso que é namoro. Essa intimidade de corpo vai haver depois do casamento, certo? Então, enquanto está no namoro, não tem essa intimidade, né, de relacionamento, não tem essa vida íntima, dá tempo de falar: ô, fulana, Deus tem algo melhor para você. Eu não sou a melhor pessoa para você, tá? E você não é a melhor pessoa para mim. Eu vou orar, vou pedir a direção ao Senhor, que você seja feliz, que você tenha muita saúde, tá? Enquanto está no namoro, dá para fazer isso. Casou, aí, meu irmão, você que... E não cai nessa asneira. Depois de casar, tudo melhora. Não faz isso, não. Não age dessa forma, não. Não pensa nisso, tá? Ora ao Senhor, jejua, pede a direção ao Senhor. A aula anterior a essa fala sobre jugo desigual. Não se coloque em jugo desigual. Jugo desigual é a própria pessoa que se coloca nessa situação. Deus nunca coloca ninguém em jugo desigual, tá? Assista o vídeo anterior sobre jugo desigual, ele é muito forte, muito bom, tá? A outra razão para ser apedrejado, morte por apedrejamento, é a idolatria, tá? Quem adorasse a outro Deus que não fosse o único Deus eterno, quem adorasse, até hoje, tá? Não tem essa pena de apedrejamento, mas que a morte acontece. Se a pessoa é serva de Deus, adora e serve somente a Cristo, e de repente ela quer pedir a um outro Deus, ou uma outra deusa, vou falar até isso, olha, a morte espiritual acontece, tá? Então, o único Deus que existe, Jesus Cristo, o único mediador, Jesus Cristo, ok? Então, faz parte dessa aula, eu preciso te ensinar isso. Agora, qual o propósito da lei, a pena de apedrejamento, lá no Antigo Testamento? Ela não era apenas punitiva, não era só para punir a pessoa que errava, mas ela também tinha um caráter pedagógico e tinha um caráter comunitário. Então, essa punição por apedrejamento, ela visava preservar a santidade de Israel como povo de Deus.
O outro objetivo era erradicar o mal que ameaçava a integridade espiritual e moral da nação. E o terceiro ponto era servir como advertência para o restante da comunidade. Então, lá na lei de Moisés tinha esse propósito. Agora, a resposta de Jesus que, olha, aqui só esse versículo, ele dá um seminário inteiro, é assunto para horas e horas de estudo, é algo profundo. A resposta de Jesus, né, no versículo 7 do capítulo 8 de João, quando Jesus é pressionado, aí Jesus fala assim, olha, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Olha, eu dou aula, na minha matéria, quando eu dou de exegese, você aprende isso, tá? As minhas aulas de exegese. Olha só, olha o versículo, olha. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Por que Jesus não falou assim, olha, aquele que dentre nós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra? Por quê? Que Jesus disse, olha, aquele que estiver dentre vós. Jesus, ele se exclui. Sabe por quê? Porque a lei dizia o seguinte, a lei estava correta, a mulher era culpada e pela lei deveria ser punida porque ela estava adulterando. Até aí tudo bem. Qual era a pena? A pena era por apedrejamento. E a lei dizia que as testemunhas, aquele que presenciou, ou aquelas pessoas que presenciaram o ato, elas eram as primeiras a começar a atacar pedra. As outras pessoas só poderiam atirar pedra depois que as testemunhas começassem a apedrejar. Aí Jesus, ele fala, olha, eu quero saber quem dentre vocês está sem pecado. Sabe por quê? Porque eu estou sem pecado. É isso que eu estava falando. Jesus estava dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus, sou o Santo de Israel, eu estou puro, eu estou sem pecado, de todos nós aqui, eu poderia começar o apedrejamento. Por quê? Eu sou a principal testemunha, porque eu vejo todas as coisas, eu vejo até o que acontece quando as portas estão fechadas. Eu sei o que acontece até quando o casal fecha a porta lá do quarto e começa a maquinar, assim como Ananias e Safira maquinou lá dentro de casa. Eu sei o que acontece. Se o casal maquina ou alguma armadilha ou planejou alguma coisa, lá Deus sabe. É isso que Jesus está falando. Eu sei de tudo, eu sou a principal testemunha daqui. E Jesus, ele, com essa frase, ele está revelando que todos são igualmente culpáveis diante de Deus. Jesus nos lembra que antes de apontarmos o dedo, nós precisamos olhar para o nosso próprio coração. Isso nos ensina que a justiça de Deus não se limita a ações externas, mas avalia o coração e as intenções. Não adianta a pessoa mentir para você. Não adianta a pessoa esconder de você. Não adianta. Esconde do homem, mas não esconde de Deus. Essa é a realidade. Esconde do homem, mas de Deus não.
aqueles que estavam prontos para condenar a mulher, eles foram confrontados com a sua própria pecaminosidade. Porque o texto, capítulo 8 de João, vai dizer que quando eles ouviram esta resposta e acusados pela própria consciência, eles foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Olha, a Bíblia, ela revela algo nas vírgulas, nos tempos verbais, nos detalhes. Por que que o texto diz que os mais velhos saíram primeiro? Por quê? Talvez porque tinham mais anos para refletir sobre seus próprios erros. Porque quanto mais anos de vida, mais pecado, mais peso de pecado carregava. E os anciãos, eles eram considerados pelos judeus como os mais sábios. Quanto mais idoso, os jovens olhavam para eles e olhavam como se fossem os mais sábios. A consciência fala mais alto quando nós somos confrontados pela verdade de Deus. Quando aqueles acusadores olharam, os mais velhos, os mais sábios, os que sentiam mais peso do pecado, quando eles começam a se retirar, quando eles não tomam a iniciativa de apedrejar a mulher, foram saindo um por um. E após todos se retirarem, Jesus era o único sem pecado e tinha autoridade para condenar, mas ele disse à mulher: olha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te apedrejou? Nem eu tampouco te condeno. Eu não vou te condenar. Agora eu vou dizer uma coisa para você, mulher. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Isso é tudo que Jesus quer de cada um de nós. Que a consciência, que nós caiamos, nossa consciência nos mostre nossos erros, onde nós prejudicamos alguém, onde nós prejudicamos o ministério de alguém, a família de alguém, a pessoa de alguém. Deus quer que a gente pense, olhe, reflita, peça perdão. Se você não tem o hábito de pedir perdão, começa a praticar. Começa a praticar. Porque se você não tem o hábito de pedir perdão, você não está cumprindo a lei da graça, você não está de acordo com a palavra de Deus. Você está fora da palavra de Deus. Mas, pastor Alcemar, eu sou líder de uma igreja muito grande, eu tenho milhares de ovelhas, milhares de pastores ao meu comando, como é que eu vou ficar pedindo perdão? Cuidado. Aprenda hoje a pedir perdão. Porque você é tão mortal quanto todas as ovelhas na qual você pastoreia, ou você lidera, ou o grupo de varões que você lidera. Graça e perdão. Jesus não minimiza o pecado, mas ele oferece uma nova oportunidade. O perdão, ele vem acompanhado de um convite à transformação. Jesus diz: não peques mais. Jesus está dizendo: olha, você está limpa agora. Eu estou te limpando. Eu estou te perdoando. Mas não se suja mais não. É como se um pai desse uma roupa branca para uma criança, para um adolescente, para um jovem, e dissesse: meu filho, minha filha, você está recebendo essa roupa branca e limpinha, minha filha, meu filho.
não se suje mais. Jesus, ele não estava encorajando a permanência no pecado, mas ele apontou o caminho para uma vida renovada. As aplicações práticas que nós recebemos desse texto é: antes de julgar os outros, examine-se a si mesmo. Exatamente como Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 5. Jesus disse: olha, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Tira a trave do teu olho primeiro, faça isso. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, apóstolo Paulo escreveu: olha, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe por quê? Apóstolo Paulo escreve isso? Porque os crentes lá na igreja de Éfeso, eles estavam muito rápidos para condenar os irmãos, irmão condenando irmão, irmão condenando irmão. Mas Deus nos chama a sermos instrumentos de perdão, como Paulo escreveu, somos instrumentos de perdão. O perdão de Jesus não é uma licença para continuar no pecado, mas é uma oportunidade para mudar. Pergunte-se: como posso viver de maneira que reflita o chamado de Cristo para a santidade? A frase que quem não tem pecado atira a primeira pedra nos desafia a sermos mais conscientes de nossas próprias falhas, mais misericordiosos com os outros e mais comprometidos com uma vida santa. Jesus, o único que poderia condenar, escolheu perdoar. E você? E você que está me ouvindo aí agora? Como pode imitar esse exemplo em sua vida? Como? Que essa mensagem, que após você ver essa mensagem, essa aula bíblica, que você se lembre de abandonar as pedras do julgamento e estender as mãos do amor e da compaixão. O nome disso é Evangelho de Cristo. O nome disso é Palavra de Deus. O nome disso é Igreja de Jesus Cristo. Perdão, amor, comunhão, amizade. Cuidado. Cuidado para você não estar selecionando. Cuidado com o partidarismo. Cuidado. Esse faz parte do meu partido, esse não faz. Esse aqui se achega a mim, esse aqui não se achega. Esse aqui ora, esse aqui não ora. Cuidado. Cuidado com o partidarismo. Inscreva-se no canal, compartilha, dá um like de gostei e vamos continuar essa obra missionária. Meu mestre em teologia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos achegamos a Ti em humildade e gratidão, reconhecendo que todos somos pecadores e necessitamos da Tua graça. Assim como Jesus ensinou, não queremos levantar pedras contra nossos irmãos, mas sim olhar para nossos próprios corações e buscar em Cristo a transformação que precisamos. Pai querido, ensina-nos a viver com misericórdia, oferecendo perdão aos que falham conosco, assim como Tu nos perdoaste em Cristo. Ajuda-nos a sermos instrumentos de Tua graça, proclamando ao mundo que em Jesus há nova vida. Em
novas oportunidades. Senhor, que cada ouvinte, cada ovelha, cada homem, cada mulher que está ouvindo essa mensagem possa sentir o peso do perdão que vem de Cristo. Que eles entendam que assim como a mulher adúltera recebeu uma segunda chance, nós também temos a oportunidade de nos levantar e seguir pelo caminho da santidade, vivendo uma vida que te honra e te glorifica. Conduze-nos em tua luz, ajuda-nos a abandonar todo julgamento e enche nossos corações com teu amor, que possamos viver de maneira que reflita o caráter de Jesus, trazendo esperança e reconciliação aos que nos cercam. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Ovelha de Jesus Cristo, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.